Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre herança, uma das características mais importantes da programação orientada a objeto. Então, o que é herança? Herança é nada mais fazer com que uma classe herda os comportamentos de uma outra classe. Por exemplo, para você aprender bem o que é herança, imagina na vida real. Por exemplo, vamos supor que você tem um computador e esse teu computador te fornece apenas uma porta USB. E você tem, por exemplo, 5 dispositivos que quer conectar no teu computador. Por exemplo, você tem o quê? O teu smartphone, você tem o teu tablet, você tem a tua PSP e outros dispositivos que você quer conectar ao mesmo tempo na tua porta USB do computador para passar uma informação, uma música ou uma imagem. Então, como você faria? Normalmente, se você tivesse um pouco de dinheiro, você pegaria o teu dinheiro e ia comprar o quê? Um adaptador USB para você poder conseguir conectar o teu dispositivo no teu computador ao mesmo tempo. Então o que você faz? Você faz o seguinte, você pega o teu adaptador que tem um adaptador com várias entradas, ou com uma entrada e várias saídas. Então você vai fazer que vai conectar o teu computador e depois vai conectar o teu dispositivo. Então, na verdade, o que está se passando aqui é o quê? É uma herança de quê? De energia ou informação. Por quê? Porque o teu adaptador USB fez o quê? Conectou no teu computador, e o teu computador passa a informação na tua USB, quer dizer que ele herdou a informação depois que distribui nos teus dispositivos. Então, na verdade, o teu adaptador é uma porta USB mais potente, quer dizer que ele não apenas só herdou o comportamento dele, da tua porta, do teu computador, mas também que multiplicou essas informações e deu no seu dispositivo. Então, isso é um exemplo prático de herança. Então, um outro exemplo prático que você pode se basear para perceber herança é entre os seres humanos. Por exemplo, você quando nasceu dos teus pais, você herdou alguns comportamentos biológicos. Por exemplo, o andar, tipo de andar, o tipo do cabelo, a cor da pele, a forma de falar. Você herdou essas coisas dos teus pais. Por quê? Isso é uma forma de herança. E outra coisa é que você não só herdou o comportamento dos teus pais, mas ao longo da vida foste aumentando as tuas características próprias. Isso é como funciona em programação de todo objeto. Normalmente você é uma versão mais sofisticada dos teus pais. E isso também funciona, vamos dizer que sempre um filho é uma versão mais sofisticada do seu pai, mas em programação de todo objeto funciona assim, então vamos supor que é assim, que nós somos uma versão mais sofisticada dos nossos pais. Então, basicamente, herança é que? Herança é a habilidade de você herdar comportamentos de uma dada classe que já existe e com a habilidade também de adicionar mais comportamentos que tornam a tua classe única. Então, como se faz herança em C++? Bem, a sintaxe para fazer uma herança em C++ é a seguinte. Você cria a tua classe, por exemplo, classe, como se fosse criar uma classe nova, classe, o nome da tua classe nova, depois põe 2 pontos, depois põe a encapsulação, que pode ser privado, protegido e público. Você põe público e depois põe o nome da tua classe que você quer dar as características. Quer dizer que, a partir desse momento, a tua nova classe, vai dar as características, as propriedades e os métodos da tua classe que já existe, que acabamos de herdar. Mas agora, você tem que notar o seguinte, uma coisa. Quando você está se falando de herança e programação de todo objeto, tem dois nomes, duas convenções que você adotar. A tua classe que você vai herdar os comportamentos de uma outra classe chama-se classe derivada. E a tua classe que já existe, que você quer dar o comportamento para outra classe, chama-se classe de base. Ou também pode chamar a tua classe que você quer que herda o comportamento da outra, também pode chamar de classe filho, e a tua classe que existe o comportamento que você quer dar chama-se classe mãe. Então esses são os 4 nomes de convenção para herança. Então, vamos supor o nosso exemplo do adaptador USB com a porta do computador USB. Por exemplo, se estivermos a fazer herança entre esses objetos, qual que vamos fazer? Vamos dizer que nossa classe que já existe é a classe USB, ok? Porta USB. Então, estamos a criar uma nova classe com o nome de adaptador USB e queremos que ele herda o comportamento de quê? Queremos fazer a extensão da energia ou da informação, queremos que ele herda o comportamento da porta USB. Então, vamos falar classe adaptador USB, public e USB. Quer dizer que, se lê da esquerda para a direita, a classe adaptador USB está a herdar as características da porta USB. Quer dizer que, na verdade, o que ele está a herdar as características são o quê? As características são as propriedades e os métodos. Também se pegamos outro exemplo que nós vimos sobre a herança entre seres humanos. Por exemplo, temos a classe pai que já existe e temos a classe filho que queremos criar. Queremos que ele herde o comportamento dos pais. Então, vamos fazer o quê? Classe filho e
dois pontos, depois público, que é pai. Quer dizer que lê-se da esquerda para a direita. Então, o filho está a herdar as características do pai. Quer dizer que as características são as propriedades e as funcionalidades, ou métodos. Então, essa é a ideia básica de quê? De programação orientada a objeto e de herança. E também essa é a sintaxe que você deve utilizar em C++ para fazer uma herança entre classe. Mas agora, para ver um exemplo na prática, vamos fazer o quê? Vamos construir o nosso programa que se comporta como um carro. Não como um carro normal, porque isso já fizemos, como um carro que pode ser comandado. Porque desde o princípio deste capítulo, esse foi o nosso objetivo, o nosso problema a resolver. Um carro que seja comandado à distância. Então, como dissemos, nosso chefe de projeto tinha dito o quê? Que ele quer um carro que seja comandado à distância. Então, o que é que temos de fazer? Temos de construir o nosso carro comandado. Vamos chamar que o nosso carro vai chamar que é carro comandado. Mas, se você ver bem, eu acho que você, por exemplo, ia querer onde? Ia querer ir no main, ou querer no teu programa, começar a criar uma classe que chama que é carro comandado e depois escrever os códigos. Mas, te aconselho, primeiro resolva o problema, só depois é que você escreve o código. Porque se você analisar bem, nós já fizemos uma classe que chama carro. Porque o quê? Um carro comandado, na verdade, também tem todos os comportamentos de um carro. A única coisa que diferencia um carro comandado de um carro normal é que o carro comandado pode ser comandado à distância e um carro normal não. Então, nós temos todos os comportamentos de um carro. Já temos o primeiro comportamento, que é quê? Que é curvar à esquerda, curvar à direita e ligar e desligar, que é o comportamento que todos os carros apresentam. Mesmo o carro normal, o carro comandado também apresentam esse comportamento. Então, não vamos perder aqui nosso tempo a escrever uma classe carro comandado e escrever de novo todas as funcionalidades, como a matrícula, o modelo, etc., a curvar à esquerda, a curvar à direita. Podemos herdar esse comportamento. É aqui onde a importância da herança vem. Nós podemos simplesmente pegar aqui, na nossa classe, criar a nossa classe carro comandado e herdar o comportamento que é da classe carro normal. Então, isso nos faz ganhar tempo, porque não é bom escrever o mesmo código que já existe no teu programa. Vamos reutilizar a classe carro. Então, o que vamos fazer aqui agora é primeiro criar a nossa classe carro comandado, depois fazer que herdar da classe carro. E depois, mais tarde, vamos adicionar outras características que tornam um carro comandado diferente de carro normal. Então, vamos para a prática. Ok, então, vamos ilustrar a herança e dissemos que a nossa classe carro comandado herda da classe carro. Então, aqui está o nosso programa, temos a nossa classe carro. Temos aqui o fim da nossa classe carro. E agora vamos criar a nossa classe carro comandado. Ok, mas praticando aqui a herança. Ok. Primeiro você define a tua classe. Primeiro, classe. O nome da nossa classe é o quê? Carro comandado. Carro comandado. E depois que põe dois pontos. Primeiro o nome da classe que você está criando agora. Depois põe dois pontos. Depois public. Por enquanto vamos utilizar public. E depois põe o quê? Depois põe a classe que você quer dar as suas características, os atributos, as funções. Nós queremos herdar as funcionalidades de quem? Os atributos de quem? Da classe carro. Então vamos para a nossa classe carro. O nome tem que ser igual da classe carro. A classe tem que existir. Então a nossa classe existe já. E metemos ponto e vírgula e deixamos assim. Ok? Nesse momento aqui, quer dizer que criamos primeiro o nome da classe, a palavra-chave classe, o nome da classe que você está criando agora, depois dois pontos, depois public, depois o nome da classe que você quer dar, ok? Por que esse public? Esse public é nada mais do que dizer que todos os atributos que estamos a herdar, por exemplo, o atributo modelo, matrícula, cor, motor, volante e as funções, vão ter o mesmo comportamento que na classe mãe, ok? Quer dizer que essa classe aqui é a classe mãe, ou classe base, classe de base, e a classe aqui nova, a classe carro comando, é que a classe derivada ou classe filha, ok? Quer dizer que quando metemos public e o nome da classe mãe, quer dizer que os atributos que vamos herdar da classe mãe vão ter o mesmo comportamento. Por exemplo, se for privado, por exemplo, aqui, os atributos que são privados continuam a ser privados e os atributos que são público continuam a ser público, ok? Nada muda, ok? Isso é da forma que fazemos herança. Quer dizer que nesse momento, aqui não se mostra, mas implicitamente, a classe carro comandado tem todos os atributos da classe carro. É a mesma coisa como o compilador, na verdade, ele faz o quê? É como se ele pegasse todos os atributos, todas as funcionalidades e atributos na classe carro
copiasse e metesse aqui dentro, ok? Seria a mesma coisa, ok? Quer dizer, carro comandado teria o mesmo comportamento que a classe carro, mas isso não precisa fazer porque o compilador faz implicitamente, não precisa mostrar isso, quer dizer que assim a classe carro comandado tem todos os atributos. Já criamos nosso carro comandado, ok? Aqui ainda tem um erro, aqui o A, tiramos o A, carro comandado, ok. Agora podemos criar aqui um objeto da classe carro comandado, ou vamos instanciar a classe carro comandado, ok? Vamos dizer que vamos dar um nome, primeiro o nome da classe, carro comandado, está aqui a sugestão. Vamos dizer que o nome do nosso objeto aqui chama-se que vamos dizer, meu carro comandado. Ok. E ponto e vírgula, criamos um objeto, depois vamos fazer o quê? Vamos compilar. Compilamos e tem um erro. Então, já fizemos a nossa classe carro, carro comandado, herdada da classe carro. Agora, até neste momento, a nossa classe carro comandado possui todas as características da nossa classe carro, que características como que a matrícula, o modelo, a cor. E também tem as funções de que? Curvar à esquerda, curvar à direita, ligar e desligar. Mas, como nós tentamos executar esse programa, vimos que tinha um erro. Por que tem um erro? Simplesmente que não satisfazemos as condições de criação de um carro. Porque a nossa classe carro comandado é toda a classe carro. E se você ver bem, para criar um carro, precisamos informar que? Precisamos informar a matrícula, o modelo e a cor. Isto é obrigatório, quer dizer que se a tua classe era de uma classe e essa classe tem obrigações a satisfazer para criar um objeto, quer dizer também que a tua classe, que herdou a classe, vamos dizer, a classe derivada, precisa também satisfazer essas obrigações. E assim, para satisfazer essas obrigações, o que você deve fazer? Você deve pôr o teu construtor com o mesmo número de parâmetros que a tua classe, ok? O mesmo número de parâmetros que a tua classe mãe, que você está herdar, possui, e depois chama o teu, por exemplo, põe o teu construtor, depois põe 2 pontos, depois chama o construtor da classe mãe e passa os parâmetros. Então, o que temos que fazer? Que é satisfazer as obrigações da classe mãe. Então, vamos fazer isso na prática. Ok, então, agora dissemos que o erro está onde? Qual foi o erro? O problema é que quando nós criamos uma classe e herdamos de uma outra classe, quer dizer que temos que satisfazer as obrigações dessa classe. Quais são as obrigações? Obrigações é sempre ao nível de quê? A nível do construtor. Porque na nossa classe carro, dissemos o quê? Para criar um carro, só se pode criar um carro quando se passa 3 parâmetros. Ok? Quando se passa 3 parâmetros e para criar um carro é preciso o quê? Construtor. Então quer dizer que a nossa classe filha, a nossa classe que herdou de carro, que é a classe carro comandado, também tem que ter um construtor que recebe que 3 parâmetros que são do tipo que string, ok? O nome pode ser diferente, mas tem que ser 3 parâmetros do tipo string. Tem que respeitar os parâmetros do construtor da classe mãe, ok? Então vamos satisfazer isso, quer dizer que fizemos aqui e metemos o quê? Dissemos construtor, tem sempre que se criar na parte pública, ok? Então metemos public e depois metemos o quê? Carro, porque o construtor tem que ter o mesmo nome que o nome da classe. Desculpa, não é carro, estamos a falar da classe carro comandado, ok? Ok? O nome do construtor tem que ter, tem que ter o mesmo nome da nossa classe. Então aqui, o nome da classe é carro comandado, o nome do construtor é que? Carro comandado, ok? E depois temos que fazer que temos que satisfazer os parâmetros da classe mãe, ok? Tem que ter o mesmo parâmetro da classe mãe. Tem a classe mãe, que é a classe carro, tem que o primeiro parâmetro é uma string, depois tem o nome, nós podemos dar o mesmo nome ou não, vamos só dizer que o primeiro parâmetro chama-se core, depois vamos ver o segundo parâmetro que é string, que era o modelo, e o terceiro parâmetro que era matrícula, vamos chamar de matri, porque matrícula é muito grande. Ok, depois vamos fazer o quê? Depois temos de quê? Temos de pôr 2 pontos e chamar o construtor da classe mãe. O nome do construtor da classe mãe é o quê? Temos que o nome do construtor tem o mesmo nome que a classe, ok? Construtor da classe carro é o quê? Chama-se que carro, mesmo nome que a classe, mesmo nome que a classe carro. Então, vamos chamar o construtor da classe carro, vamos ir para onde? 2 pontos, depois do nosso construtor da classe carro comando, da classe filha.
depois chamamos o quê? Carro. E construtor se chama o quê? Construtor é como uma função, metemos dois pontos, depois diz o que ele diz aqui. Nós temos que passar 3 parâmetros. Cada vez que chamamos o construtor da classe carro, temos que passar 3 parâmetros. E quais são os parâmetros que vamos passar? São os parâmetros que estão aqui, ok? Quer dizer que para estaciar uma classe do tipo meu comando, também temos de passar 3 parâmetros. Estes 3 parâmetros são passados automaticamente aonde? No construtor da classe carro. Então vamos dizer que a cor, que é esse parâmetro que está aqui o primeiro, depois o segundo, que eles chamamos de modelo, depois o terceiro que chamamos de quê? Matriz. Ok. E assim está definido. Depois metemos o quê? Abrir chaveta, fechar chaveta, aqui é o corpo do quê? Do carro, do construtor da classe carro comando. E não precisamos de pôr nenhum código. Porque tudo é feito o quê? Quando pegamos, chamamos o construtor da classe mãe aqui, e depois passamos os parâmetros que nós recebemos aqui, ele faz o quê? Ele pega nesses parâmetros, chama o construtor, e vem aqui, vem aonde? Ele vem aqui, e depois os parâmetros, os valores que nós passamos, o que ele faz? Ele põe aqui e põe aqui, para o nome, modelo e tipo de matrícula, ok? Ok. Agora, já satisfazemos com a classe, com as obrigações da classe mãe. Agora vamos compilar para ver o que acontece. Ele diz sempre que é erro. Vamos ver qual é o erro. Ele diz que a classe carro comando, quer dizer, carro comando não é candidato, ok? Quer dizer que essa chamada aqui não tem nenhum candidato para responder, não tem nenhuma função ou construtor para responder esse tipo de construção de objeto, ok? Quer dizer que o que acontece na verdade? Na verdade, o que ele está a dizer? Quer dizer que para criar um objeto, agora para criar um objeto do tipo meu carro comando, temos também que passar parâmetros, temos que pôr ponto e vírgula e depois passar os 3 parâmetros, tá vendo? Porque aqui dissemos que carro comando tem uma classe, tem um construtor que se chama carro comando, que é o mesmo nome da classe, e que passamos 3 parâmetros. Também temos de satisfazer isso. Quer dizer que a cada vez que estivermos a criar um objeto do tipo carro comando, precisamos passar 3 parâmetros. Vamos passar, vamos dizer que o nosso carro comando é que, vamos dizer que é laranja, e vamos dizer que o modelo é que, como é carro comandado, carro de brinquedo, vamos dizer que carro de brinquedo, e depois a matrícula, normalmente carro de brinquedo não tem matrícula, vamos dizer que temos de passar matrícula, vamos dizer que é LD traço BQ de brinquedo, e depois vamos fazer o quê? LT, ok, tá aqui. Tá aqui, passamos 3 parâmetros, agora podemos compilar para ver o que ele vai dar. E tá aqui, funcionou, ok? Tá aqui. Agora, para testar, vamos só chamar a função livrete para nos imprimir as informações do quê? Do nosso carro comando que acabamos de criar. Vamos dizer, o nome do objeto, o que é? Meu carro comando, ponto, livrete, queremos o livrete, tá aqui. E vai nos imprimir essas informações que nós metemos aqui, porque a função livrete imprime o modelo, a cor e a matrícula. Vamos imprimir. E tá aqui as informações do carro, matrícula ET, carro, modelo, carro, brinquedo e laranja. Ok, e isso não nos impede de criar também, de criar objetos da classe da classe carro, ok? Quer dizer que aqui criamos objeto da classe carro comando, também podemos ainda criar objeto da classe carro, ok? Por exemplo, temos o meu Toyota e depois também demos parâmetros e depois vamos chamar livrete, vamos compilar e executar para ver o que dá. Tá aqui. Informações do carro, matrícula LDB QLT, modelo carro brinquedo, cor laranja. Depois, informações do carro, esse aqui já é o carro meu Toyota. Tá aqui informações do carro, matrícula LD 4130G, modelo Toyota Corolla, cor preto. Ok. Quer dizer que você pode criar objeto do tipo da classe carro comando e objeto da classe carro meu Toyota, ok? E uma outra coisa que a lembrar é o que é. Quer dizer que, por que nós satisfazemos essa condição? Nós tivemos que satisfazer essa condição, por quê? Porque nós dissemos que todo mundo que cria um objeto da classe carro tem que fornecer as informações necessárias, obrigatórias, que é o cor, modelo e a matrícula. E nós tivemos aqui, quando criamos a classe carro comando, tivemos que criar nosso construtor do mesmo tipo e depois passar parâmetros ao carro,
a classe carro. Por quê? Para impedirmos que seja possível de criar carro comandado sem parâmetros também. Porque um carro comandado é um carro. Todo tipo de carro comandado é um carro. Então, agora vimos que satisfazemos as obrigações da classe mãe e a nossa classe derivada, a classe filho, consegue ser saciada. Quer dizer que agora já podemos criar carro da classe carro comandado. Então, isso é bom, isso é muito bom, mas não está perfeito. Por quê? Porque o nosso objetivo não é criar mais um carro normal, porque nesse momento o carro comandado se comporta como um carro normal. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que um carro comandado se comporte como além de se comportar como um carro normal, mas tem que ter também suas características próprias, que é a possibilidade de ser comandado à distância. E isso, por isso é que isso é uma das características da programação orientada a objeto, que é a herança, que nos fornece, que é a possibilidade de adicionar as suas características, os seus comportamentos únicos que te pertencem para você ter o comportamento desejado. Então, o que nós precisamos adicionar à nossa classe carro comandado é a possibilidade de ser comandado. E para um carro ser comandado, precisamos de quê? Precisamos de ter uma antena. E essa antena precisa ter quê? Uma frequência. Então, o que temos de fazer? Isso quer dizer que vamos criar um dado atributo na nossa classe que recebe a frequência, que recebe a frequência de sincronização, e depois vamos criar uma função que é inserir frequência, que é a frequência de quê? De comandar o nosso carro. Então, o que vamos dizer? Vamos passar para a prática. Ok, então dissemos que herança de nada serve se não podemos aumentar nossas próprias qualidades, ok? Por exemplo, a nossa classe nada serve se a nossa classe carro comando se comporta como um carro normal, ok? Porque se for para isso não precisaríamos criar uma nova classe carro comandado, ok? Porque a classe carro comando, se nós não aumentamos aqui nenhuma funcionalidade, nada mais, quer dizer que a classe carro comando tem os mesmos atributos que a classe carro e não adiantou nada em criar uma nova classe carro comando. Podemos sempre utilizar nossa classe carro. Mas aqui vem o verdadeiro poder da herança. Herança, além de você herdar características ou propriedades, ou atributos ou funcionalidades de uma classe, você pode aumentar os seus próprios atributos que te tornam específico. Por exemplo, a nossa classe, nossa carro comandado para ser comandado precisa de uma antena. Então, temos de aumentar a antena. A antena não pode ser posta no classe carro, porque todos os carros comandados são um carro, mas nem todos os carros são um carro comandado. Então, quer dizer que a antena temos de pôr onde? Temos de pôr na classe carro comandado. Então, e temos de pensar que uma antena uma antena recebe o quê? Recebe frequência, que a frequência do tipo o quê? Frequência pode ser 98.5, 108.5, 300 MHz, qualquer coisa assim, ok? Então isso aqui, isso é tipo double. Então vamos definir aqui aonde, como é um atributo, vamos meter na seção private, e depois vamos dizer o quê? Vamos dizer que é do tipo double, porque recebe número decimais. Double vamos chamar aqui antena, ok? Ok. E agora, como é private, como é privado, quer dizer que não podemos chamá-la fora da função main. Então quer dizer que isso não quer dizer que não vamos conseguir dar valor a este atributo, ok? Quer dizer que não vamos conseguir dar valor. Então, para conseguir dar valor, vamos fazer o quê? Vamos criar uma função para conseguir dar valor a este atributo. E essa função vai chamar quê? Vamos chamar, ela não retorna nada, do tipo void. O nome é quê? Inserir frequência, como inserir cor ou inserir matrícula. E ela tem que receber uma frequência, ok? E frequência tipo que double. Porque esse valor vamos pôr onde? Vamos pôr no atributo que é antena, ok? Então vamos chamar de frequência. Vamos chamar de frequência. E vamos meter o corpo, vamos dizer que essa função faz simplesmente isso. Pega a frequência e põe onde? Na antena. Vamos dizer, antena é igual a que? A frequência que acabamos de receber nessa função, ok? Ok, agora até aqui criamos nossos atributos, antena, e nossa função inserir frequência, ok? Quer dizer que esse atributo que está aqui só existe na classe carro comandado, na classe carro não existe, ok? Isso é uma vantagem da herança. Além de você herdar alguns atributos, você pode aumentar os seus próprios atributos que te tornam específico. Aqui a antena que torna um carro comandado específico em relação a um carro normal, ok? Agora, podemos chamar, por exemplo, o nosso nome do objeto é que meu carro comandado, e vamos chamar a função inserir frequência,
e temos que respeitar o protótipo da função. Temos que passar um double. Esse double aqui é a nossa frequência. Então, vamos passar um double. Vamos dizer, por exemplo, 98.5 e ponto e vírgula. Ok? Agora, podemos chamar, podemos compilar, executar. Está aqui. Está aqui as informações de antigamente. E só que não nos imprimiu o quê? Não nos imprimiu a frequência. Então, quer dizer que para imprimir a frequência, vamos precisar de quê? Vamos precisar de, como não podemos chamar aqui a frequência diretamente, ok? Para receber o seu valor, ou para imprimir o seu valor, vamos criar quê? Vamos criar uma função para nos retornar quê? Que vai nos retornar a frequência. Okay? Primeiro vamos começar. Primeiro começa pelo quê? Pelo tipo de retorno, ok? Essa função vai fazer o quê? Vai nos retornar a frequência. E a frequência está onde? A frequência fica na variável, no atributo que é antena, que é do tipo double. Então quer dizer que se o valor dela que ele vai conter é do tipo double, e nossa função que queremos criar agora tem que retornar esse valor, então quer dizer que o tipo de retorno tem que ser o quê? Tem que ser do tipo double. E vamos buscar o nome vai se chamar, ok? Obter frequência, ok? Essa função não pega nada como parâmetro, não recebe nenhum parâmetro. E o que ela faz? Ela simplesmente pega o valor da antena, que está na antena, e retorna. Quer dizer que vamos escrever aqui antena. Quer dizer que ela substitui aqui o valor, e este valor aqui é retornado, ok? Por isso é que aqui é double, porque a antena é do tipo double. Ok. Agora sim, podemos aqui, voltamos no main, e podemos damos a frequência, e depois vamos fazer o quê? Vamos fazer cout, e vamos chamar o nome do nosso objeto, o nome da nossa variável, meu carro comandado, ponto obter frequência. Está aqui. Quer dizer que essa função vai nos retornar a frequência e vai pôr no cout, e o cout vai imprimir na consola. Ok? Ok. Agora vamos compilar e executar. E está aqui. Está aqui, matrícula LDBK, modelo carro brinquedo, cor laranja e 98.5. Só que não sabe, é a frequência, mas precisamos informar diretamente. Como fizemos aqui, modelo é isto, cor é isto, então temos que fazer que frequência é isto. Ok, vamos aqui, antes de imprimir a frequência, vamos dizer que frequência, e depois aqui vamos pôr o quê? No fim vamos pôr, por exemplo, hertz, ok? Porque a frequência é dada em hertz. Ok, agora vamos compilar e executar, e está aqui, matrícula LDBK LT, modelo carro brinquedo, cor laranja, frequência 98.5 Hz. Ok, aqui vamos dar só um pouco de espaço e 2 pontos. Ok, agora aqui também podemos criar um outro tipo de objeto carro comando. Podemos criar carro comando, dar o nome de brinquedo, depois lhe dar cor, depois dar o brinquedo, como fizemos com o carro meu Toyota e o meu Kia, ok? Aqui também podemos fazer isso. Ok, uma coisa interessante aqui a notar é o seguinte. Dissemos que, por exemplo, os atributos que definimos na classe filha, na classe carro comando, não são, quer dizer que a classe carro não tem esses atributos. Por exemplo, antena, a função inserir frequência e a função obter frequência, ok? Porque um carro normal não é um carro comandado, ok? É verdade que todos os carros comandados são um carro, mas nem todos os carros comandados são um carro normal, ok? Vamos testar isso, então. Dissemos que todos os carros comandados são um carro, ok? Por isso é que aqui no carro comandado, no meu carro comandado, que é do tipo carro comandado, conseguimos chamar que é o livrete, ok? E aqui também no carro meu Toyota conseguimos chamar o livrete. Isso prova que um carro comandado é um carro livrete. Agora temos que provar o contrário, que um carro normal nem sempre é um carro que é comandado. Então quer dizer que aqui chamamos que inserir frequência, que é a função que dissemos que é única para um carro comandado, porque um carro não comandado não pode inserir frequência, não podemos inserir frequência para ser comandado, ok? Então quer dizer que aqui no meu Toyota, que é um carro normal, vamos tentar chamar a função que é inserir frequência, ok? Vamos dizer, inserir. Primeira coisa é que o nosso ambiente já integrado nosso compilador não nos propôs inserir frequência, porque ele já sabe que um carro normal não é um carro que é comandado, ok? Vamos tentar na mesma escrever, inserir frequência, ok? Vamos dizer que é 95.5, ok? Aqui está certo a chamada, vamos compilar, ok? Para ver. Aqui está a dizer que é erro.
que ele diz? Ok? Ele disse que classe carro has no member named inserir frequência. Está a dizer que a classe carro não tem nenhum membro ou não tem nenhuma função que se chama que inserir frequência. Isso é verdade, porque dissemos que as funções que existem na classe filho não existem na classe que mãe, ok? Está aqui. Porque a classe mãe só tem essas funções que estão aqui. Inserir modelo, inserir matrícula, ligar carro, desligar carro. Essas outras funções também a classe carro comandado tem. Mas esses aqui, atributo antena, inserir frequência, obter frequência, só existem na classe que carro comandado. E perfeito, conseguimos que? Quer dizer que a programação orientada a objeto, na verdade, se comporta como na vida real. Ok? Então temos que apagar essa linha, porque isso aqui não é possível, ok? Não é possível um carro normal ter inserir frequência e ser comandado, ok? Só apenas o carro comandado podem ser comandado, ok? Então, acabamos de ver que o nosso carro agora se comporta aqui como nosso carro comandado agora. Além de se comportar como um carro normal, também se comporta como um carro comandado, porque ele pode fazer que pode ter a habilidade de ser comandado, que ele possui uma antena, e podemos inserir a frequência de operação. Então, isso é mais importante. Nós conseguimos resolver o nosso problema de carro comandado. Apenas fizemos uma herança e temos pouco código. Quer dizer que fizemos reutilização. É isso como você deve pensar quando você está a resolver um problema. Não perca muito tempo em a toda hora resolver o mesmo problema ou escrever o mesmo tipo de código enquanto já existe. Então, isso é muito... Então, espero que você tenha compreendido a verdadeira foto, o verdadeiro entendimento de herança em programação orientada a objeto e, em particular, em C++. Então, fica por aí para a nossa última aula deste capítulo, ou deste capítulo e deste curso. Será a próxima aula. Então, não sai daí, até a próxima, porque a próxima aula vai ser muito importante e aconselho-te a assistir a próxima aula, porque é mesmo muito, muito, mas muito importante. Vou dar muitos truques que você terá que ver nos próximos cursos ou como você procurar informações sobre C++. Então, até a próxima!